Primeiro lugar absoluta. TVN. Boa noite, bem-vindos ao Salto Quântico. Aqui quem fala é Raide Castro e, como todas as terças-feiras, aqui estou eu trazendo assuntos extraordinários. Esse é o nosso primeiro encontro aqui de 2019 e quero falar que eu estava com muita saudade desse espaço e de compartilhar aqui tudo que eu consegui aprender sobre os conteúdos de física quântica. Ó, vocês fiquem aí que o assunto hoje é muito bom. Hoje nós vamos falar do tema relacionamentos quânticos e prosperidade. E estamos aqui, vamos entrevistar uma pessoa aqui fantástica. Boa noite, Thelce, bem-vinda à TVN. Boa noite, Rai. Boa noite a todos vocês que estão nos vendo e ouvindo nesse momento. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar sobre comportamento quântico e também sobre constelação sistêmica familiar, que tem tudo a ver com com o que está acontecendo hoje. Eu quero mandar um abraço para minha filha Kelma, que está em Recife, e um abraço para o meu filho Kesne, que está em São Paulo, e para todos os meus amigos do Constelar Thelce, do Constelar T1, e também para os meus amigos que estão no Brasil e a Carla, que está na França. Um abraço grande para você, Carla. Muito bem. Então, fale-nos como começa essa história de relacionamento. Que é isso? Certo. Você é uma consteladora que é uma terapia das relações familiares, isso, né? Exatamente. As relações começam quando os nossos pais olham um para o outro e acende aquela luzinha no coração e fica tum, tum, tum. Inicia, nesse momento, uma possibilidade de acontecer uma relação e um nascimento. Então, nós somos frutos de um relacionamento, Rai. E, no primeiro momento em que nós respiramos, nós nos relacionamos com quem veio nos receber nesse mundo e com a nossa mãe, quando ela nos dá o leite. E aqui, completando, nos relacionamos também com o meio ambiente, né? Com o ar que a gente já leva para dentro e estabelece uma relação até a morte com esse meio ambiente, né? Com o meio ambiente, eu quero trazer uma informação interessante para vocês. Suponhamos que você esteja na sala com teu pai, teu irmão, teu filho, teus amigos nos assistindo. Imagina que você respira o ar que alguém expeliu e você puxa para você o ar dele e ele puxa o ar que você soltou. Então, nesse momento, já está se formando um campo daquela sala em que vocês compartilham o mesmo ar. Isso, gente, é quântico. Por quê? Eu estou respirando ar puro. Engano seu. Você está respirando o ar que alguém expeliu. E eles também estão respirando o ar que você expeliu. Thelce, eu gosto muito de ler e assim tem livros que são engraçados, dependendo do autor, ele nos ensina de uma forma assim brilhante, né? Que a gente ri de como passou esse pensamento pela cabeça dele, né? Isso. E eu li um livro uma vez que ele disse assim, olha, as moléculas de ar que César respirou ainda hoje estão aí e você pode estar compartilhando com ele. Exatamente, exatamente. É fantástico isso, né? É fantástico. Isso fica bem claro, por exemplo, no Carnaval de Salvador. Eu sou louca por carnaval. Então, quando você vai no Carnaval de Salvador, você começa a sentir vários aromas. É alguém que usa um perfume, que passa, que você inspira esse perfume, daqui a pouco é um outro cheiro, é cheiro de corpo, são cheiros dos mais diversos. Então, você começa a fazer parte daquele campo da pessoa, porque você trouxe para dentro de você algo que é fundamental para a sobrevivência humana, que é o ar. Exatamente. Então. Agora, o mais interessante, já que você tocou no sistema família, o sistema família
pode ser o sistema de origem. Eu nasci, meu pai e minha mãe, né? Eu nasci deles, então é meu sistema de origem. No momento em que eu me caso, em que eu me relaciono com alguém, eu começo a ter um outro sistema, que é o sistema atual. E esses sistemas se interrelacionam. Se minha filha se casa, é mais um sistema que ela cria. E esse sistema, ela, ao mesmo tempo que ela pertence ao meu sistema de origem, ao meu sistema atual, ela também vai criar um sistema atual para ela. E quando ela começar a namorar, a filha da sua filha namora Minha e neta, vai olhando para outros sistemas, né? E vai criando o quê? Possibilidades de relacionamentos. Relacionamentos. Né? E aí tem uma coisa interessante que eu queria muito trazer para vocês, que é a importância de você olhar para trás e respeitar todo o sistema que veio antes de você. Eu olho para trás e vejo minha mãe e meu pai. E aí eu penso, bom, se eu sou completinha, 100%, eu tenho 50% do meu pai e 50% da minha mãe. E dos meus avós? Os dois pais do meu pai e da minha mãe, eu vou ter 25% de cada um deles, Rai. E do pai dos meus avós, eu vou ter 12,5%. Então, às vezes, a gente diz, gente, numa constelação, num processo quântico, como é que você consegue acessar? Eu consigo acessar o que está aqui, no meu sangue, no meu corpo. São lembranças, são comportamentos, são trejeitos. Memórias também, né? Memórias. Então, nós acessamos tudo isso. Vamos lá, porque quanticamente você pode retornar ao passado. Nós vamos lá, desemaranhamos. Uma confusão que deu lá no passado, você desemaranha, traz luz a essa informação e aí dissolve uma dor do presente. Bom, eu quero fazer uma colocação. Faça. Você está falando lindamente aqui sobre um assunto maravilhoso, encantador, mas eu tenho que fazer as perguntas, porque eu faço papel aqui do internauta que está lá e, às vezes, não dá para perguntar. Então, eu vou ficar aqui como o advogado do diabo. Então, assim, num relacionamento quântico, tem eu e tem você. Certo. E tem uma terceira coisa. Eu e você é uma coisa, né? Não é isso? Eu e você somos um sistema. Né? Isso já é quântico. Isso já é quântico. Que na Bíblia está assim. Como é que está na Bíblia? Vocês serão uma só carne, um só corpo. Então, a Bíblia está se referindo a esse aspecto quântico, esse aspecto onda de duas pessoas que se transformam num sistema. Num sistema e que, num determinado momento, estão buscando um mesmo objetivo, que é ter prazer juntos. Construir um resultado juntos. Então, agora eu vou te perguntar uma coisa sobre relacionamentos. Certo. Por que é que há um sentimento assim da gente não tolerar a liberdade do outro? Esse negócio é sério, hein? Não tolerar a liberdade do outro. Isso, em princípio, é claro que nós precisávamos colocar uma constelação, colocar um psicodrama para a gente entender melhor, dizer com clareza, mas, em princípio... Thelce, isso assim, eu estou colocando isso porque eu sei que isso é a causa de muitos conflitos. Claro, né? Esse controle sobre o outro, não permitir a liberdade. E é muito boa essa sua pergunta, porque nós estamos vivendo num momento em que as pessoas estão se matando muito por amor, por apego. Se você for buscar na família de um esfaqueador por que ele esfaqueou a mulher ou a namorada, você vai ver que ele teve problema com a mãe. Em algum momento da vida dele, ele achou que essa mulher o traiu, a mãe. Mas ele não pode odiar essa mãe. Então, ele começa a desconfiar de todas as mulheres que se aproximam dele. E vai desconfiar da namorada. Se a namorada vai na padaria e demora um pouco, ele é incapaz de pensar que ela demorou porque o trânsito estava ruim ou alguma coisa. Ele já pensa logo numa traição. Então,
não vamos excluir esse ser, vamos olhar para ele procurando pensar, imaginar, se nós não tivermos acesso a essa informação, por que ele está tendo esse comportamento tão agressivo, que chega ao ponto de desfechar 15 facadas numa pessoa. Será que em algum momento essa mãe morreu quando ele era pequeno e ele se sentiu traído? Essa mãe deixou de dar uma mamadeira para ele no momento certo? Alguma coisa criou uma fratura nas emoções dele que fez com que ele se tornasse essa pessoa agressiva. Nossa, muito interessante isso, porque a gente só julga assim as aparências, né? A gente nunca vai mais fundo lá, né, para entender por que as pessoas têm alguns comportamentos. Eu né? só queria deixar claro que eu não estou defendendo o comportamento deles. Não julgo, eu apenas procuro entender para trazer a cura para eles, porque é um comportamento doente. E aí nós precisamos criar alternativas, ferramentas para fazer dessa vida dele algo melhor para viver em sociedade e ter um bom relacionamento com as outras pessoas. Então, Thelcy, eu vou chamar isso de memória quântica, né? Assim, a pessoa, todas as experiências que a pessoa viveu. Como não criança, só que ela viveu, viu, Rai? Não só ela, né? Não, com lembranças que o pai ou a mãe tiveram. Porque ela não capta, ela não é 50% pai e 50% mãe. Sim. Então, ela traz 50% das lembranças do pai, 50% da lembrança da mãe, ou 25% da lembrança de cada um dos seus avós. O meu pai, que Deus o tenha em bom lugar, ele dizia uma coisa muito interessante. Quando a gente era mocinha, porque eu já fui mocinha, tá, pessoal? Quando a gente era mocinha e a gente já aparecia com um namoradinho em casa, ele perguntava, é da família de quem? Quem é o pai dele? Quem é a mãe dele? E aí um dia eu fiquei brava, né, lá nos meus 17, 18 anos, pai, eu não vou namorar nem casar com o pai nem com a mãe do fulano de tal. E aí meu pai disse, minha filha, ser humano e cachorro, nós conhecemos pela raça. Olha só que coisa forte. Na época, eu não entendia, mas hoje faz o maior sentido. Depois que eu comecei a estudar física quântica, depois que eu comecei a estudar constelação sistêmica familiar, depois que eu comecei a estudar Reiki, Umbi Healing, Theta Healing, tudo começou a fazer sentido para mim. Como é importante você saber de onde a pessoa que você convive vem. Como é que era o lar? Era estruturado? Não era estruturado? Você que está namorando alguém, a mãe dele faleceu quando ele era um bebezinho? Então, a gente precisa conversar com ele, porque lá no fundo do coração dele, no subconsciente, ele acha que foi abandonado. Eu conheço um rapaz que perdeu o pai aos 3 anos de idade. O pai caiu morto aos pés dele. Então, o que ele é? Aí ele ficou sabendo, ele ficou sabendo que foi uma namorada do pai que deu veneno para o pai. Nesse momento, ele tomou uma raiva tão grande daquela namorada que tirou o pai dele e, como ele era novo, só tinha 3 anos, no subconsciente dele gravou, mulher é um perigo, mulher mata. E aí, sempre que ele olha para uma mulher, ele gosta, mas ele desconfia. E, com o tempo, ele não consegue conviver com essa mulher. Viu como é forte? Interessante. Como a física quântica está diretamente ligada a relacionamento, Rai. É isso mesmo. Então, o que eu quero perguntar é o seguinte, então, a memória quântica, que é sistêmica, né, porque a física quântica fala, não tem passado, nem presente, nem futuro, não tem uma coisa só. Uma coisa só. Então, a memória quântica, ela transita, né, pelo passado, né? E é isso que eu queria explicar. Então, ela está viva, né? Eu queria explicar para os nossos internautas essa história de presente, passado e futuro não existe, está tudo interligado. Quando a Rai me apresentou pela primeira vez, isso já é passado.
agora é presente. No momento em que eu chamei a atenção de vocês, já é passado. E daqui a 3 minutos é futuro e já vai ser presente, já vai ser passado. Então, as coisas se interrelacionam de uma forma tão rápida e tão leve e tão sutil que nós podemos, sim, cocriar o nosso futuro. Com certeza. Tá? Então, sendo a gente falando do sistema, né? Uma pessoa, ela pode ser influenciada por coisas que aconteceu com seu avô? Pode. Com seu avô, com seu bisavô. Eu atendo em consultório e, às vezes, um tempo desse, apareceu um caso de uma família que as moças nenhuma queriam se casar. E aí a mãe estava preocupada, Telce, eu não vou ter descendente, porque minhas filhas não querem casar, e dos meus irmãos, vários não se casaram, só eu me casei. E aí, dentro do processo de terapia, nós verificamos que ela tinha uma tia, que foi uma tia-avó, que foi obrigada a ser freira. E as filhas dela, por amor a essa tia, amor inconsciente, porque conscientemente todo mundo quer casar, quer ter filhos, por um amor inconsciente, que é o que a gente chama de amor infantil, resolveram ajudar essa tia que sofreu tanto, que foi para o convento e que não queria ir para o convento. Elas sentem, né, através do campo, que está pesado para essa tia. E aí as sobrinhas vão lá ajudar e nenhuma delas casam. Isso é um tipo de fidelidade, né? De fidelidade, a gente chama de lealdade sistêmica, que também é uma fidelidade quântica. Interessante isso. É muito interessante. Inclusive, eu convido todos vocês a começarem a ler mais alguma literatura sobre física quântica e constelação sistêmica familiar. Existe um livro chamado A Simetria do Amor, que é um livro que eu recomendo. É o primeiro livro para você ler, para você começar a entender mais essas coisas, esses fenômenos que acontecem com você e na tua casa. E sabe uma coisa que me ocorreu agora? Sim. Você sabia que mãe coloca maldição em filho? Sim, que e diz que é terrível, né? É terrível. Terrível, maldição de mãe, né? Aquele serzinho lindo que nós amamos tanto, no momento em que aquele menino está subindo no muro, caindo da goiabeira, quebrando o braço, aí a gente, com muita raiva, fala: menino, assim não é possível, você não vai dar nada na vida, você não gosta de estudar, você, para brincar, você se machuca, você me enlouquece, não vai haver mulher que te aguente. Na hora da raiva a gente fala, mas não fale não. Nesse momento, você está lançando uma maldição em cima do seu filho. E como o sistema, como todos nós somos um só, ele se apropria dessa informação, porque qual filho que quer que a mãe diga, que alguém diga que a mãe dele é mentiroso? Filho nenhum quer. Então, nesse momento, ele diz, se eu não for isso que a minha mãe disse, minha mãe vai ser mentirosa. Então, para minha mãe não ser mentirosa, eu vou ser exatamente isso. Um menino danado, terrível, não vou me acertar com mulher nenhuma. Gente, por favor, isso é inconsciente. Conscientemente, ele quer. Ele vai para a balada, ele namora, tá? Mas, inconscientemente, o corpo dele não autoriza que ele faça essas coisas boas para ele. Olha, tem outro tipo de maldição também, que é feita assim, tipo, a mãe pega o bebê e diz assim, bebê da mamãe, você nunca vai trocar mamãe por ninguém, né? Não fica esse negócio? Nunca vai trocar mamãe por mulher nenhuma, né? Vai ser só da mamãe. É o que a gente chama de mãe casada com filho ou filho casado e tem com muitos, mãe. Né? A mãe é aquela mãe maravilhosa, lava, passa a cozinha, arruma. E, não, meu filho não precisa casar, não. Eu faço tudo para ele. Ele vai se divertir. Mas ela esquece que ele sente solidão. Mas ele quer ser fiel a essa mãe. E, naquele caso, quando a mãe ficou viúva e deixou um menino e uma menina, tá? O pai deixou um menino e uma menina. Aí a mãe diz assim, esse aqui é o homenzinho da casa. É o meu herdeiro. Ele é o homenzinho da casa. Ele nunca vai abandonar a mamãe igual o papai, não é, filhinho? Pronto. Acabou
Casou, né? Com a mãe, né? Casou com a mãe. Casou com a mãe. Acabou a vida amorosa dessa pessoa. Ele vai namorar? Vai. Mas casar? E se casar, não fica, porque a melhor mulher para ele, a mais perfeita, é a mãe. Thelce, então eu estou vendo aí que, mesmo sem intenção, né, a família vai costurando pactos, né? Vai. Queria que você falasse disso aí, porque a gente tem que saber, né? Certo. Como é que a gente constrói pactos que a gente não está nem sabendo o que está fazendo. Até criança constrói pacto. Marido e mulher também constroem pactos. Mas a criança constrói um pacto na hora que ela ouve o pai todo momento dizendo: estou sem dinheiro, não tenho dinheiro, eu trabalho, mas não tenho dinheiro. E o pai reclamando do serviço dele, do trabalho que ele exerce. E aí essa criança faz um pacto. Nossa, meu pai trabalha na loja tal e chega em casa tão cansado que não tem nem tempo de trabalhar para mim. Então, eu não quero trabalhar na loja. Eu não quero ter a profissão do meu pai. Então, você que Meu tem pai uma... sofre, né? Meu pai sofre. Você que tem um filho e que sonha que ele um dia vá ter sua profissão, fale bem do seu trabalho, traga informações novas, diga para o seu filho quanto o seu trabalho pode ser impactante, alegre e produtivo. Aí sim, ele vai querer te seguir. Thelce, e nos casos que você vê que a pessoa trabalha e não prospera, porque isso assim, é uma coisa que a gente vê hoje em dia, que não tem explicação, a pessoa estudou, se formou, fez pós, até montou empresas, se entregou e parece que tem lá uma maldição, porque a pessoa não anda um passo. Rai, esse assunto é um assunto tão recorrente nos consultórios, em todos os consultórios de consteladores e físicos quânticos. E coaches, né? E coaches. É tão recorrente, que eu resolvi fazer uma oficina, um workshop para trabalhar a prosperidade. Porque, gente, não adianta você ter dinheiro. Você pode ganhar na nave esportiva, ou ganhar no Big Brother Brasil, que está iniciando hoje, né? Mas o dinheiro vai embora. Sabe por quê? Porque você não é próspero. O dinheiro, ele está diretamente ligado ao seu relacionamento com a sua mãe e com o seu pai. Vocês já pensaram que uma mulher é o ser mais próspero que existe no mundo? Ela pega uma sementinha do homem e transforma em 2, em 4, em 8, em 16, e 32, e vai multiplicando isso até formar uma criança. Então, se você não está próspero, dê uma olhada para trás e vê como está o seu relacionamento com a sua mãe. Ah, mas meu relacionamento com a minha mãe é bom. Eu consigo estudar, consigo... Dentro de casa, tudo funciona, mas na hora de sair, não funciona. Aí eu digo, então, olha para o seu relacionamento com o seu pai. Porque a mãe, quando pega uma criança, ela traz para o peito. O pai pega para cima, joga, empurra. O pai empurra a criança para o mundo. Se você não honra e não reverencia o que o seu pai te deu, dificilmente, claro que tem algumas exceções, dificilmente você vai ter sucesso na sua profissão, tá? Então, é importante você olhar para o seu pai, não julgar, porque você não sabe o que ele passou para ele agir daquela maneira, mas você precisa olhar para o seu pai e agradecer tudo que ele te deu. Ah, mas meu pai não me deu nada, minha mãe engravidou e meu pai sumiu. Tá, e a vida? Ele não te deu a vida? Sem seu pai, você seria 50%, e ninguém sobrevive com 50%, você não teria sido nem gerado. Seu pai te deu a vida, e a vida basta. Depois, você dá um jeito, o universo vai te ajudando, e você vai sobrevivendo ao mundo. Mas se você tem problema de prosperidade, verifica como está o seu relacionamento com o seu pai e com a sua mãe. Honrai pai e mãe, já está escrito lá naquele livro que é um dos mais antigos do mundo, e não é à toa que está escrito isso lá não, tá?
Eu costumo dizer assim para meus coaches, né? Eu pergunto, como é que é o relacionamento com a sua mãe, seu pai? Eu falo assim, ó, quando fala, tem problema, eu falei, resolve isso, crie estratégias para resolver isso, honre sua mãe, comece a dar presentes para ela. Não precisa conversar se não está se entendendo. Começa a presentear, agradecer, marcar presença, porque eu penso assim que pai e mãe é raiz, né? Corta a raiz de uma árvore para ver o que acontece. Não fica em pé, né, Thelce? Verdade, verdade. É importante nós olharmos para o pai, para a mãe, para os avós. Sabe aquele tiozinho que mora lá na roça, sozinho, que fuma aquele paieirinho, aquele porongo forte, que você não gosta de ir lá. Então, você já exclui seu tio. Cuidado! A sua prosperidade pode estar vinculada ao seu tio, tá? E para ser próspero, não precisa ter muito dinheiro. Sabe aquela senhora no interior que tem um sítio e tem uma galinha? Ela coloca a galinha para chocar, coloca 12 ovos e saem 12 pintinhos. Isso é prosperidade. Ela é uma mulher próspera, tá? E às vezes a pessoa tem muita grana, tem uma fazenda cheia de gado e não é próspera. A gente vê aí as fazendas sendo vendidas porque a pessoa não deu conta de manter a fazenda, porque não era próspera. Thelce, então define assim, com sabedoria, o que é prosperidade? Tá, eu vou definir. Agora, se vai ser com sabedoria ou não, sabedoria, né? Porque eu não me atrevo senão a gente vai no dicionário e lê lá, mas não é tá. isso que eu quero. Numa linguagem bem coloquial, o que é prosperidade? Prosperidade é você receber dos teus pais o que eles têm para te dar. O que seu pai tem para te dar? Qual a moeda que seu pai tem para te dar? Receba essa moeda com amor. Meu pai só tinha arroz com feijão para me dar. Receba isso com amor. Agora que você é adulto, olhe para trás, não julgue o seu pai. Ele fez o que ele deu conta. Sua mãe fez o que ela deu conta. Receba com alegria o que eles te deram, tá? Aí você vai ser próspero. Tudo que cair na sua mão vai se multiplicar. Funcionário público é próspero? Depende, porque ele sabe que o salário dele vem a todo mês, então o salário dele não se multiplica, tá? A prosperidade, ela está vinculada à multiplicação de algum bem que você tem. Thelce, eu observei um fenômeno assim curioso assim que eu queria que você falasse sobre isso. Todas as pessoas adotivas que eu conheci, que sabiam que eram adotivas, mesmo as que foram bem criadas, tinham assim uma síndrome de conhecer o pai ou a mãe. Por que isso se dá? Porque os nossos pais, eles são insubstituíveis. O seu José Flauzino e a dona Loló, para mim, são insubstituíveis. Hoje eu conheço várias pessoas que dizem, Thelce, eu gostaria que você fosse minha filha. Gostaria, mas não sou. Eu sou filha do seu José e da dona Loló, tá? O que eu quero dizer com isso? Que no momento em que eu digo, essa aqui é a Rai, eu gosto muito da Rai, a Rai é minha segunda filha. Quando eu digo isso, eu estou dizendo para a mãe da Rai, você, mãe da Rai, você não é suficiente, porque a Rai precisa ter uma segunda mãe, que sou eu. Então, você deixou lacunas que eu preciso preencher. Quando eu digo isso, eu estou desqualificando, e a desqualificação faz a pessoa ficar incompleta. Um filho adotivo, ele é 50% do pai biológico, 50% da mãe biológica. Aí essa mãe, por amor ou por alguma outra necessidade, cedeu esse filho para um outro casal criar. Então, alguns casais fazem o quê? Querem logo esconder. Não, aquela tua mãe, deixa a tua mãe para lá. Agora, seus pais sou eu. Aí, quando o rapaz cresce, começa a se entender, ele começa a sentir aquele buraco. Que Deus, meus 50% de pai, que tinha que estar dentro de mim, que meu sangue está gritando. Que dê meus 50% de mãe. Ele precisa se conscientizar que eu tenho um pai, eu tenho uma mãe biológica, sou grato a eles pela vida.
E a você, minha mãe adotiva e meu pai adotivo, eu sou grato porque vocês deram continuidade ao que meus pais biológicos começaram. Na hora que ele faz isso, ele fica completo. E aí tudo na vida dele começa a prosperar. Detalhe, gente, julgar jamais. Não julgue, não julgue. Você não sabe o que aconteceu lá atrás. Bom, eu tenho visto também muitos filhos órfãos de pais vivos, assim, que cortaram a relação com a mãe ou com o pai, às vezes porque começou a usar droga, se envolveu em conflitos de crenças, tipo assim, né? Certo. E foi cortado. E como é que fica essa questão da prosperidade? Tá. O que essa pessoa... Eu falo aqui do filho porque, tendo em vista que a mãe já é mãe, ela não tem que fazer nada, né? Como é que se dá um retrocesso aí para consertar isso, né? Para consertar o relacionamento do pai Quebrado. com os filhos. Com os pais com os filhos, tá. Aí a gente precisa ir um pouquinho mais lá atrás. Quando um homem se separa de uma mulher, a mulher, para magoar o cara, o rapaz, começa a exigir pensão. Para ela, em alguns casos, ela quer ter um pouquinho dessa pessoa, tá? E aí ela exige a pensão. A criança, que normalmente é o detentor dessa pensão, fica observando e vendo como é que esse pai vai se relacionar, não em relação à pensão que a mãe vai receber, mas para ele essa pensão quer dizer, meu pai vai me dar R$ 3.400 de amor. E aí o pai fica regateando. Não, eu não vou dar 15%, eu vou dar 10%. Aí ele diz, então meu pai só tem 10% de amor para me dar. E essa criança sofre muito. Ela se fecha, ela perde a juventude, ela perde a adolescência. E, gente, nas melhores das hipóteses, porque às vezes entra numa depressão profunda. Sabe por quê? Porque os 50% do pai não quer ela, sabe? Aí a mãe vai e diz, tá vendo? Seu pai não quer saber de você, seu pai não gosta de você. Aliás, no meu consultório é o que eu mais atendo. Eu atendo muito. Eu atendo tanto que eu escrevi um livro. Como é o nome pais. do seu livro? Fala aí desse livro para nós. Nós vamos lançar esse livro no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, que para mim é um dia muito forte. O nome do livro é O Macaquinho Confuso, tá? Eu uso uma metáfora, porque a metáfora fala muito bem ao coração das pessoas. As pessoas vendo a metáfora e lendo esse livro, ela vai entender o mal que está fazendo para os filhos. E aí vai flexibilizar, vai olhar para esse filho. Porque vocês, olha, quando eu digo olhar, imagina você chegando numa festa e ninguém te olhando, imagina a dor. Agora, imagina o seu pai sem te olhar. Imagina a sua mãe não te olhar. A dor que carrega. Então, a pensão, ela representa para a criança, o meu pai olha para mim, meu pai gosta de mim. Tá? Caramba, é muito interessante. É muito interessante. É isso, muito né? interessante. Aliás, eu não sei como é que a gente sobrevive sem conhecer de física quântica e de constelação sistêmica. Quanto mais eu conheço, mais eu como a gente fico espantada. Eu fico espantada. Eu me espanto todos os dias com a física quântica e as terapias correlacionadas, né? Que exatamente. Constelação, Reiki, Theta Healing e tal. É fantástico, gente. A vida da gente entra por um novo viés, assim, de compreensão dos nossos problemas, né? Isso. Bom, agora eu queria perguntar o seguinte. A gente perguntou de casais, de família, e quando a pessoa relacionada não está mais no espaço-tempo, assim. Como é que é? Como é que fica o relacionamento? É cortado? É truncado? Pessoas que estão noutra dimensão. Certo. A Rai quer dizer pessoas que já morreram. Porque ali eu pego uma linguagem assim, quântica, bonita, elegante. Mas, na realidade, as pessoas não morrem.
O que morre é o corpo, porque no momento em que eu tenho um filho ou uma filha, 50% meu está no meu filho, está na minha filha. Então, eu vejo hoje a minha filha fazendo coisas que eu fico olhando, eu falo, gente, eu fiz isso com a idade dela e ela não tem a menor ideia que eu fiz e ela está repetindo, tá? Então, nós morremos, né? Meu pai, minha mãe já se foram, morreram, mas até hoje eles estão influenciando os meus filhos. Porque eles aparecem? Não, não é assim não. Porque 25% do meu pai e da minha mãe estão correndo no sangue dos meus filhos. 25% da minha sogra, que era uma criatura docíssima, estão correndo na minha filha. De vez em quando eu olho ela com a linguinha assim, igual a minha sogra, eu falo, gente, que gracinha. É a Dona Maria ali, sabe? Então, os nossos pais, eu não conheci meus avós, mas provavelmente, se eu tivesse conhecido, eu veria comportamento deles na minha filha. Tá? Então, não existe essa história quando diz, eu vivo no meu filho. Vive sim. E isso vai se repetindo de geração em geração. Olha, só para vocês terem ideia, em 5 gerações, você tem 3,12% do seu antepassado, de sangue, do seu antepassado de 5 gerações atrás. E quem conhece um pouquinho de homeopatia sabe que quando a dosagem é pequena, a manifestação ela é grande. Os judeus sempre faziam a árvore genealógica, né? Isso. Falava assim, Davi, que foi filho de Salomão, né? Salomão, né? É. Que foi filho... Não, Salomão, que foi filho de Davi, que foi filho de tal. E até longe na árvore, porque isso está na Bíblia, é muito interessante, essa coisa de gerações, né? Agora, imagina que se a Bíblia gastou tantas folhas para falar de geração para geração, é porque a transgeracionalidade ela tem importância muito grande na vida da gente. Senão, ia tocando o barco, ia só dizendo o nome de quem chegou. Mas esse livro, que é o mais antigo, já respeitava todos os que vinham atrás. Pois é. Então, eu quero falar uma frase aqui que vai definir isso aqui que a gente falou. Então, eu falo assim, eu estou viva, eu me crio. Porque eu estou viva, eu estou me criando, né? Depois que eu estiver morta, alguém me criará, que são as pessoas que conviveram comigo, que têm sua memória quântica, né? Que conviveram comigo, que sabem todas as minhas características, emoções, né? Bom, exatamente. Então, Thelcy, onde você trabalha e como é que alguém te encontra para aprender mais e saber mais? Certo. Olha, eu moro em Brasília e tenho um consultório que vocês podem me encontrar pelo telefone 61 99 213 7649. Eu tenho também um Instagram, Thelcy Silva Constela. E também pelo telcisilva@gmail.com. Tá? É assim que você me encontra. E nós trabalhamos atendendo esses casos de pessoas que sofrem, tem um vazio, Thelcy, eu tenho um buraco dentro de mim, eu não sei, eu tenho depressão. É claro que remédio nenhum se interrompe. Só quem deu o remédio é quem pode tirar o remédio. O constelador, ele vem trabalhando com essa informação sutil. O orientador quântico, ele vem trabalhando com essa sutileza que nós trazemos além do físico. Tá? E nós estamos à disposição. Para mim foi um prazer tão grande explicar tudo isso para vocês. Eu acho que nós precisamos ver a vida por um outro viés. A vida pode ser muito leve, pode ser muito fácil. Basta que você conheça um pouco mais de constelação sistêmica e de física quântica, dessa matriz divina que nós trazemos dentro de nós. Tá bom?
Gente, é fantástico. Fala do seu evento que você vai fazer no sábado. Ah, sim. Eu tenho alguns eventos que eu vou fazer agora nesse primeiro semestre. Eu vou lançar meu livro dia 8 de março, no Carpedim, da 104 Sul. Eu vou fazer um workshop de planejamento sistêmico e quântico anual, que eu já faço desde 1999. É um trabalho fantástico que todo mundo deveria fazer. Eu faço também um grupo terapêutico chamado Mulheres em Busca de Si. É muito interessante, porque a gente se reúne e se reencontra nas mesmas dores, nas mesmas dificuldades. Tá? Mas no meu site tem tudo explicadinho lá, todas as ações que eu promovo. Promovo também ação social. Eu viajo o Brasil todo dando formação para alfabetizadores, porque todos nós merecemos ser alfabetizados nas letras e na vida. E esse trabalho é feito graciosamente em qualquer estado do Brasil. Muito bem. Muito obrigado. Vou pedir para a Telce dar o seu boa noite e seu agradecimento também. Bom, eu quero agradecer a vocês. Espero que eu tenha usado uma linguagem fácil e acessível ao entendimento. Eu estou à disposição de vocês. Vocês podem me procurar sempre que precisar, tá? E, inclusive, lá no meu site, eu tenho pílulas, sabe? Pílulas homeopáticas, que vocês podem ir lendo e ir se apropriando dessa informação. A informação está aí à disposição de todos. Tá bom? Eu desejo muita luz, muita paz, muita alegria, muita festa, porque nós nascemos para isso. Quando você está aqui festejando, você está festejando também a vida que você recebeu dos seus pais, dos seus avós e dos seus bisavós. Tá bom? Boa noite a todos. Bom, estarei aqui na próxima terça com mais assuntos extraordinários e pessoas interessantíssimas. Até lá.